Antes de nós iniciarmos hoje a nossa série, né, Andando no Espírito, Andando no Poder, eu quero dar uma pincelada em algumas categorias de pecados para dar essa continuidade, né, constante. Continuidade já é, né, constância. A questão da vigilância com relação à nossa santificação, ao nosso processo de autoconhecimento, de trabalho interior. Eu tinha um livrinho muito especial que ele falava Retorno à Santidade. Eu me lembro de uma parte do nome do autor, Gregory, se eu não me engano, Fritzl. Só que eu tinha uma biblioteca ambulante, né? Que eu trabalhava na clínica e eu emprestava aos pacientes, aos chamados alunos, lá são chamados de alunos, né? E nessa aí o livro, como outros também, né? Se foram. Faz parte. Mas eu guardei, eu anotei essas categorias de pecados, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 categorias de pecado. E me ajudaram muito no meu inventário, porque nessa questão de fazer o inventário moral, essa autoanálise de nós mesmos periodicamente, ele foi uma bênção na minha vida. Amados, eu estava falando aqui com o vídeo pausado, vocês acreditam? Ai, meu Jesus! Deixa eu me lembrar o que eu falei. Eu disse que eu tinha esse livro, que o autor era Gregory Fritzl. Eu não sei se eu já falei isso, me desculpe se eu já falei, tô falando de novo. Mas se eu voltar lá, eu perco, porque eu já falei também. E eu tinha essa biblioteca ambulante que eu levava, né, para a clínica, para emprestar aos meninos, fazia parte do tratamento, os estudos, os aprofundamentos nos livros, como exercícios entre uma terapia e outra. E eu acabei perdendo. Faz parte, né? Mas eu não deixei de anotar as categorias, e elas são 7. E como não poderia deixar de ser a primeira categoria daquilo que nos faz deixar de acertar o alvo, que nós perdemos ponto com a gente mesmo, de crescer, de evoluir, de avançar, é a categoria de pensamento. Porque é aqui que começa tudo. Desde o ventre materno, nós já começamos a ouvir, começamos a sentir, e aquilo começa, né, posteriormente aí, à medida que o cérebro vai amadurecendo, vem as ligações, né, sinapses, que são as ligações, são as solidificações de pensamentos, de estrutura mentais, e quanta coisa guardada que nós nem nos damos conta. E aí que eu falo, quem é o único capaz de nos ajudar a dar esse mergulho com cuidado, com amor, com equilíbrio, é o Espírito Santo. Lá em Provérbios 4, 23, fala, assim como o homem pensa, assim ele é. E, por incrível que pareça, Efésios também, 4, 23, né? Fala a mesma coisa, talvez em outras palavras, mas é a mesma coisa. Porque tudo aquilo que eu pensei, toda aquela estrutura mental, ainda que eu não tenha uma consciência daquilo, eu funciono, eu faço as coisas com base naquilo que está estruturado aqui. Aquilo já foi assimilado, já foi assentado e já faz parte da minha vida. Por isso que lá em Romanos 12, 2 fala, não vos conformeis com este século, mas renovai a vossa mente, para que conheçais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Tem outras passagens na Bíblia que eu não estou me lembrando agora que falam também a respeito disso. Da mudança que nós temos que ter de mente. Porque nós não escolhemos até determinada idade o que íamos receber de valores, de coisas que nós tomaríamos como verdadeiras, porque os nossos responsáveis eram as nossas referências. E aí, quem foi educado por pessoas equilibradíssimas, curadíssimas? Eu não fui. Eu recebi toda a carga. E, para vocês terem ideia, eu tive depressão antes dos 4 anos. Mas isso me leva a acusar, a justificar como eu me sentia? Não. Pessoas feridas transferem feridas. Elas dão o que elas têm. A partir de um encontro radical com Jesus, da aceitação de Jesus e dos valores dele, conhecidos através da palavra,
da nossa ligação com a igreja, a comunidade, o corpo de Cristo, nós vamos reformulando isso tudo com a ajuda do Espírito Santo. Mas demorou até que, né, isso acontecesse. Eu passei toda a infância, a pré-adolescência, né? Que hoje eu disse que nem tem pré-adolescência, mas já se entra direto na adolescência, né? Não fisiologicamente falando, mas com toda a mídia aí, com tudo, as crianças estão sabendo coisas, estão sendo agredidas, né? Tá sendo demais, mas a Bíblia diz que isso aconteceria. Então nós temos essa compreensão bíblica. Então começa com pensamento. O que eu tenho dado de alimento para minha mente em termos de pensamentos? O que eu dei até hoje são as estruturas mentais que eu tenho. Quais são as fortalezas de mentes? Fortalezas são pensamentos fortes que eu adoto, que eu os tenho como minhas verdades, ainda que elas não sejam as verdades de Deus. Mas foi o que eu aprendi. Então, no trato com as pessoas, nos nossos relacionamentos, nós precisamos levar em conta que as pessoas são o que elas receberam de educação. E talvez não tenham passado por essa reestrutura, por essa renovação. Então, elas vão nos dar exatamente o que elas têm. Né? Às vezes nós até rimos, achamos engraçado. Né? Nossa, como pode pensar assim? Nossa, nós estamos em pleno século XXI, mas certos valores, certos mitos, várias pessoas carregam, sem falar dos preconceitos, dos conceitos errados com relação a Deus, sabe? São heranças que vão sendo levadas, carregadas. Então a nossa fé, ela é nossa, ou é uma herança da nossa educação, do meio que nós vivemos. Precisamos renovar a nossa mente. Precisamos colocar tudo para fora, através do inventário moral. Como sentimos, como pensamos, como reagimos, os pensamentos que vêm e voltam, as situações que vêm e voltam, estão embasadas em valores que nós temos, que, na maioria das vezes, precisam ser renovados, reestruturados à luz da palavra. Faremos isso sozinhos? Não. Precisamos da ajuda do Espírito Santo e de irmãos também. Jesus, o Mestre, não caminhou sozinho por essa terra. O próprio Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, é 3. Então, como nós vamos dar conta disso sozinhos? Tenho feito essas séries, tenho falado, tenho indicado a Bíblia, né? A Bíblia dos Anônimos, eu tô aqui olhando, cadê a Bíblia dos Anônimos, que fica aqui perto de mim, né? Porque ela tem aí os 12 passos, só que são adaptáveis aí para o problema de dependência química. Mas, pelo que eu venho explicando, falando, eu consigo encaixar pelos estudos que já venho fazendo há muito tempo, os passos dentro da Bíblia, né? Primeiro, sair da negação, admitir que nós temos dificuldades, problemas, que precisamos de ajuda. Segundo, alinhar a nossa fé, entender que só vamos melhorar, sarar, renovar as nossas mentes através da fé, da espiritualidade. Terceiro, entregar a nossa vida e a nossa vontade, entregar essas estruturas mentais, a nossa vida, o que vivemos até hoje, os nossos sonhos que temos a viver, aos cuidados do poder superior, Deus, como nós o concebemos. Porque no terceiro passo já se fala de Deus. Mas por que, pastora, no segundo passo se fala poder superior? Porque muita gente chega de mal com Deus na sala. O culpado daquela depressão, daquela angústia, daquela vida que não dá certo, é ele. Eu não escolhi, eu não quis nascer. Ainda tem quem diga assim, né? Eu fui mandado, lançado aqui nesse mundo. E quem fez isso? Foi o Todo-Poderoso. Aí ficamos de mal com Deus. A igreja me decepcionou, os irmãos me decepcionaram, me enganaram. Foi uma usurpação, foi um exercício tremendo de religiosidade, blá, 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 blá. Não quero saber de igreja, e muito menos de Deus que está lá. Tá? Vamos continuar no próximo vídeo. São vídeos de 10 minutos. Deus, eu te louvo, te agradeço pela oportunidade mais uma vez de estar aqui falando para os meus irmãos. Te entrego esse momento, Deus, te peço sabedoria, te peço que completes aquilo, Senhor, que eu como ser humano, sozinha não posso. Mas o teu Espírito é o grande ministrador sobre as nossas vidas.
Ministra sobre aquele que me ouve, ó Deus, as tuas verdades e aperfeiçoas. Em nome de Jesus, amém. Querido, amado irmão, nos ajude nessa evangelização, nessa missão. Curta, compartilhe bastante e se inscreva no canal se não é inscrito. Te agradeço em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.